Pessoal, vamos agora encerrar a nossa parte teórica, tá? Depois a gente vai ter um projetão, englobando tudo que a gente fez como de costume nesse projetão. Como eu falei no início, ainda vou englobar outras coisas que a gente viu ao longo da disciplina. Mas faltou a questão do ciclo de vida dos objetos. O que é o ciclo de vida? Tá? O ciclo de vida, um objeto, ele é criado, ele é atualizado e ele é removido, né? Desrenderizado. Para cada uma dessas etapas de vida do objeto, aí, da existência do objeto, tá? Desde sua criação, sua atualização, sua remoção, tem alguns métodos especiais, tá? Já pré-definidos, tá? Na superclasse do component, que são invocados automaticamente ao você percorrer este ciclo de vida. Né? Na hora que você cria alguns métodos, já são chamados automaticamente. Na hora que você atualiza, mais alguns métodos são chamados automaticamente. Na hora que você remove, mais alguns métodos são chamados automaticamente. Tá? A gente já lidou com isso sem saber que esses eram um método de ciclo de vida. Por exemplo, construtor faz parte do ciclo de vida do objeto no momento de sua criação. E renderização faz parte de dois momentos. Né? O render, né, que a gente usa para, de fato, colocar os componentes na tela. Ele é tanto invocado no momento que o objeto é criado, quanto se você atualiza o objeto, ele é invocado também. Tá? Mas vamos entender um pouquinho mais, né, em que parte que esses métodos são invocados, qual é a ordem que eles são invocados, quais outros métodos eu tenho para invocar e para auxiliar no desenvolvimento da minha aplicação React. Tá? Aqui eu peguei uma figurinha deste site aqui, ó, React Lifecycle Diagrams. Vou copiar esse link aqui e colar aqui para vocês. Só para vocês verem que minhas fontes, elas são de fato confiáveis. Tá? E aqui ele mostra os ciclos de vida, tá vendo que tem ciclos de vidas menos comuns, tá? Ele está mostrando esse daqui, que é o de fato que a gente vai trabalhar hoje, tá? E tem também outros métodos, aí a própria documentação do React, ela não aconselha muito a utilização, elas deixam isso daqui em segundo plano, tá? Então a gente vai utilizar, ou vai ver, né, esses métodos aqui, tá? Que estão em negritinho. Quando que eu utilizo, qual que é a ordem que eles são chamados, enfim, o que eu posso fazer em cada um deles, veremos isso agora, tá? Mas perceba o seguinte, independente se eu estou na fase no diagrama aí dos métodos mais completos, incluindo os menos utilizados, né? Mas se eu estou nesse dos mais utilizados, ambos ele divide aqui em três partes, né? Que é a montagem, que seria a criação, a atualização e a desmontagem, tá? Então, na montagem, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um construtor, a gente vai ter o render e a gente vai ter o component did mount, tá? Mas perceba a ordem, que ele tem a setinha da ordem, tá? O primeiro método invocado é o construtor, depois é o render, depois é o component did mount, tá? Na hora que eu vou atualizar, tipo, atualizei o componente, né? Quando que eu atualizo um componente, né? Na hora que eu altero as propriedades dele, ou na hora que eu chamo o force state, ainda tem esse force update que a gente não chegou a ver, tá? Mas enfim, se tiver um dos três, modifiquei esses caras, tá? Ou fiz a invocação do método para modificar esses caras, vai ser chamado render e depois vai ser chamado component did update. E na hora que eu tirar um componente da tela, tá? O que vai acontecer? Eu estou no processo de desmontagem e eu vou ter o component will mount, tá? Então tem uma seçãozinha aqui para cada um desses caras, tá? Então na montagem, né, os mais utilizados, que eu listei todos os métodos, mas aqueles que estão em negritinho ali eu coloquei um underline, tá? E que também estão como sugestão na própria documentação do React, que é o construtor, o render e o component did mount, tá? Os dois primeiros a gente já viu, mas só para uma questão aí de rever algumas coisinhas, alguns detalhes a mais, né? Então o render, tá? Ele é um método que é tanto utilizado aí na atualização quanto na montagem, a gente viu no diagrama, e é o único método obrigatório. Perceba que a gente criou componentes, né? Um componente, digo, está dentro da classe components, sem precisar sobrescrever o método construtor, por exemplo, sem precisar sobrescrever o did mount, que a gente nem viu, o will unmount, mas o render sempre foi necessário, a gente sempre precisou. O render, de fato, tá? Ele é o único método que a gente é obrigado a sobrescrever em um componente de classe. Tá? O componente é derivado a partir de classe ou criado a partir de classe. Tá, ok? A função render, tá? Perceba que em um momento a gente modificou o state dentro do render.
tá? A gente até tinha lá formulários, botões, etc., mas que invocavam uma função, e nessa função que está fora do render que havia a modificação do estado, tudo bem? Justamente, tá? Para que esse setState ele seja invocado fora do render, e aí você chama o render só para atualizar, porque se eu invocar o setState dentro do render, aí o setState ele modifica o estado, certo? Ao modificar o estado, ele vai chamar o render. Só que a hora que você chama o render, você modifica o estado. E ao chamar o estado, você modifica o render, ou seja, você pode travar sua aplicação, tá? Então, não se chama um setState dentro do render, tá? E essa função render, né, a gente já renderizou ali fragments, utilizou ali os componentes, né? Não digo componente HTML, quando eu falar componente HTML, mas com a tag HTML, né, mas por debaixo é uma syntax JSX, né, um componente React, arrays, strings, números, né, tanto inteiro, floats, booleanos e null. Então, eu posso retornar dentro do render esse conjunto de possibilidades aí, tá? Já o método construtor, né, ele é invocado, ele é o primeiro método quando você vai criar o componente, ele é o primeiro método a ser invocado. Então, no nosso diagrama lá que a gente viu, ele está antes, inclusive, do render, tá? Então, a primeira coisa que vai ser invocado, inclusive, eu defino o meu estado inicial no construtor, né, a gente já fez isso, definindo o estado inicial no construtor, e a hora que vem a renderização, ele renderiza já de acordo com o estado inicial. Tá? Se você de fato implementar um construtor, ó, então quando implementar um construtor para uma subclasse create component, você deveria ou deve, né, não deveria, você deve chamar o superprops antes de qualquer outra coisa. Assim como a gente tem lá no nosso construtor lá da orientação objetos, tudo, quando eu estendo uma classe, a hora que a gente entra nessa classe, a primeira coisa que a gente faz é invocar o construtor da superclasse, correto? Igualzinho aqui. E normalmente esse construtor, você não vai ver outras funcionalidades para ele, além de setar o estado inicial e fazer o bind, tá? Então perceba que a gente sempre fez isso, né, no nosso desenvolvimento, era sempre para setar o estado inicial, obviamente chamar o super do props, né, e para fazer o bind, tá? E qualquer outros exemplos que você for pegar, normalmente é isso que é feito dentro dele. Ah, mas eu queria pegar lá, fazer uma consulta no meu banco de dados já para criar uma lista de estados para renderizar numa listinha ali na minha tela, tá? Para isso, tá? É comum você utilizar o component did mount, tá? Faltou uma observação anterior antes de entrar aí, que no construtor, tá? É o único lugar onde você deve, né, e pode atribuir o state diretamente, tá? Nas outras situações você tem que invocar o setState para forçar a atualização. Então perceba que lá no nosso diagrama está explicitamente o uso do setState para forçar a atualização, tá? Mas no construtor você pode fazer essa atribuição direta, é o único lugar que você vai poder, tá? Bom, voltando à situação anterior, e se por acaso, né, falar, eu quero fazer uma consultinha ali no meu banco de dados, puxar os estados para renderizar numa lista, tá? Atualizar uma lista de estados, essa lista de estados aparecer na telinha do formulário ali para mim. Para isso a gente vai utilizar o didMount, tá? O didMount ainda está na fase de criação, mas perceba que esse didMount ele aparece depois do render, tá? Então é construtor, render, didMount. Mas o didMount, né, se ele fizer uma consulta no banco de dados e atualizar uma lista, por exemplo, uma lista de estados, e essa lista de estados de fato tiver lá dentro de um selectzinho, enfim, que seja uma lista qualquer, esse componente ele vai ser atualizado, né? Então ele já vai chamar o render automaticamente. Só que aí tem o efeito de você ter chamado render duas vezes, né? Porque você falou, construtor render, consultei no banco de dados, atualizei o estado. Atualizei o estado, o que ele faz? Ele vai para o processo de atualização e atualiza o render. Então eu tenho duas chamadas de render, vamos dizer assim, no momento da primeira disponibilização do meu objeto, tá? Só que o usuário ele não vê isso daí, tá? Apesar dessas duas atualizações, a hora que você fez a chamada no didMount, o usuário só vai ver o resultado final. Tudo bem? Então é muito comum, né, fazer uso do didMount para esse tipo de situação. É para puxar dados, banco de dados, etc. E ele já vai, a hora que você atualizar o setState, né, com essas informações, ele já atualiza o componente automaticamente. Então é um método ali, vamos dizer assim, específico para você provar o seu estado, caso você precise. Definir algum tipo de configuração inicial, se vai ter um timer ali, de repente, na sua aplicação, ou um timer para ficar fazendo chamadas constantes aí em um serviço. Enfim, é o momento de defini-lo aqui, tá? Em relação à atualização, né, a gente viu que tem o render e tem o component did update dentre os métodos,
vamos dizer assim, comuns, tá? O render a gente já viu qual que é a função dele e o component de update, tá? É algo que vai ser chamado imediatamente após uma atualização acontecer, tá? Então deu o render ali da aplicação, certo? Chamou o render vai disparar o component de mount pela hora, tá? Então depois que atualizou, isso daí é feito, tá? Tomar muito cuidado, tá? Em chamar o set state também dentro do component de mount, assim como no render. Por quê? O set state provoca atualização. Se você fez o processo de atualização, você está provocando outra atualização, você pode recair no processo de atualização, chama atualização, e vocês já sabem na onde isso vai dar. Tudo bem? Porém, tá? Falar, mas não tá muito legal ainda, tal, não entendi muito bem o que é isso. Ele vai ter um fator um pouquinho diferente dos outros objetos, tá? Porque quando você faz a atualização desse carinha aí, você fez a atualização porque você atualizou o props ou o state, tá? A gente nem mexeu com o props, a gente mexe no state data, mas sim, você pode atualizar o props ou pode atualizar o state, que ele vai provocar a atualização do objeto. Nesse momento que ele renderizou com os novos dados, ele foi para o didmount, tá? E nesse didmount, perceba que ele recebe aqui o prev props, prev state. Esse snapshot eu nem uso, mas vamos supor que a gente tem o prev props e o prev states. Eu tenho, portanto, neste momento, tá? As minhas propriedades novas, ou o meu estado novo, no state e no props, e eu tenho os estados da propriedade anteriores, tá? E aí eu posso fazer uma comparação, por exemplo, a hora que o cara fez a atualização de um componente lá. Aí vamos pensar que a gente tem um campinho de texto, por exemplo, com o ID do usuário, tá? E aí ele fez um evento de onChange, ele selecionou, tipo, tem um. Ele selecionou, digitou um de novo, tá? O estado novo, meu estado atual, né? Aquele ID, eles são os mesmos, tá? Então, teoricamente, eu não precisaria consultar no banco de dados e trazer o ID do usuário novamente, porque eu consigo comparar meu estado atual ao meu novo estado, tá? Eu posso, por exemplo, e aí se caso vier a comparação, fala, pô, o usuário estava com o ID 1, agora trocou o ID 2, ele foi lá no textinho, apagou 1, digitou o 2. Eu consigo verificar que houve uma atualização de ID e já posso puxar as informações do usuário do novo ID. Então, eu posso comparar o estado novo com o estado anterior. E dado que houve diferenças, eu posso fazer algum tipo de ação. Tá? Então, vamos supor que toda vez que o usuário digita alguma coisa, se for num campo específico, tá? Se for o usuário está digitando um textinho, ele pode colocar lá nome do documento, pode colocar não sei o que, mas toda vez que ele está digitando num campo texto, lá o conteúdo, eu quero salvar num arquivo, quero salvar no BD, quero enviar para o servidor, quero fazer alguma coisa. Eu posso ficar comparando, né, cada vez que eu atualizar o state, eu posso verificar se aquela atualização de state está sendo feita num determinado campo. E se isso foi feito, eu fazer alguma ação correspondente. Então, muito legal você poder comparar o que você tinha com o que você tem, perceber qual que é o campo que houve a diferença, tá? E fazer alguma ação mediante isso. É possível fazer isso tanto para campos quanto para propriedades, tá? E já no unmount, né, na hora que eu vou retirar o meu componente da tela, o mais utilizado é o componente will unmount, ou seja, o componente será desmontado, tá? E nessa situação é utilizado se você está com alguma requisição, você cancelar essa requisição em andamento, se você está com algum timerzinho na tela, enfim, qualquer processo que você quiser enviar uma informação de log, falar o usuário fechou a tela de cadastro para monitorar o tempo que o usuário está trabalhando, por exemplo, que acessou uma tela ou está presente numa tela. Aí fala, pô, o usuário está na telinha aqui bonitinho, ele mudou de tela, eu quero gravar esse tipo de informação. Então, a hora que você mudar de tela, você vai retirar o componente da tela, obviamente, o componente vai sumir, e aí você vai disparar esse will unmount, tá? Bom, para exemplificar, eu fiz um exemplinho geral aqui, que a gente vai programar, só para a gente ver todos esses métodos acontecendo ou sendo invocados, tá? Para isso eu vou criar aqui um novo JSX ou JSX, vou chamar de lifecycle, nossa, eu coloquei lifecycle, não coloquei JSX, né? Vou renomear aqui lifecycle.jsx, tá? Nesse lifecycle, mesma coisa, né? Import component from React, tá? E aí, export default class lifecycle extends component, tá? Existem plugins aí já para criar as importações e colocar o export default class tudo bonitinho, tá? Eu que estou deixando na mão, mas existem
plugins aqui do VS Code que vai ser autocomplete para vocês, caso vocês queiram, tá? Bom, vamos começar pelo montagem, tá? Vou seguir montagem, atualização e o desmount aí, a remoção, tá? Então, começando aqui pela parte da montagem, a gente vai ter o vou colocar aqui, montagem. Tá? O primeiro método que é invocado da montagem é o construtor, então constructor. A gente viu que ele recebe o props, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer nela é invocar o construtor da superclasse, tá? Depois disso, eu já estou liberado para dar um console log aqui, e aí eu vou só imprimir aqui, ó, construtor lá no meu browser para a gente ver que a gente está aqui, tá? Eu vou criar um estado, esse estado vai ter só um conteúdo, tá? Só para a gente, na hora que atualizar esse conteúdo, a gente ver o que vai acontecer. Então, this state igual conteúdo 2.0, tá? Eu vou fazer um método que eu vou precisar num bind, né? Mas a gente viu que normalmente é para o estado, definir o estado e fazer o bind, mas como não tem o método, eu vou deixar esse bind para depois, tá? Depois a gente viu que a gente tem um render, tá? Então, render. E aqui eu vou dar um console log render antes do retorno. Ficar certinho ali, tá? Então, return. Tá? E aí, para eu poder atualizar o componente, eu vou criar um formuláriozinho, uma caixinha de texto, só para digitar na caixa de texto e provocar a atualização do estado, tá? Então, eu vou dar um return, tá? Aqui vai ter um form, action, tá? Eu vou ter um input texto, tá? Nesse texto, não vou precisar de nome, né? Porque sempre que eu só vou fazer esse carinha aqui atualizar, mas eu vou ter que ter o value, vai ser igual ao this state conteúdo, tá? E eu vou ter que programar o on change dele, vai ser igual, por enquanto eu não tenho método, tá? Eu vou criar aqui, ó, um método aqui embaixo, chamar de outros métodos. Eu vou chamar esse método aqui de atualiza estado, tá? Ele vai receber um evento e eu vou colocar o this.setState, tá? O meu conteúdo vai ser igual ao target value, tá? Então vamos lá, tem o atualiza estado, vou fazer o bind aqui no construtor que é utilizado para isso, então this atualiza estado vai ser igual a this atualiza estado.bind this, tá? E não change o this atualiza estado, tá? Só isso que eu vou colocar aqui no form, tá? E aqui eu vou fazer um pezinho também, tá? Eu vou colocar um olá, tá? E um this state conteúdo, só para ficar um pouquinho mais dinâmico. Ah, tá. Vou precisar do fragment aqui. Tinha esquecido que ia fazer isso. Fragments. Então vamos colocar aqui dentro do fragment. Ctrl Shift I. Beleza, já tenho esse componente funcional. Ainda estou dentro da montagem, tá? E ainda dentro da montagem, a gente tem o component did mount. Ó, perceba que ele deu um componente de cat. Depois eu vou mostrar a documentação, mas se houver algum erro durante a renderização, etc., você pode disparar esse componente de cat. Não falei porque não está dentro dos métodos mais comuns, porque você pode fazer esse tratamento dentro do próprio método, tá? Componentes de mount, só vou colocar um console.log, só para a gente ver a ordem, né? Depois a gente vai fazer um exemplinho, como eu falei, de puxar estado, cidade, atualização. Componente de mount, componente de mount. Passei um pouquinho, então vou deixar só ele, tá? Então aqui nós temos os métodos de criação, né, de montagem. Agora a gente vai ter os métodos de atualização, tá? Então atualização. Aqui de atualização o mais comum, né, é o component did update, tá? A gente tem o prev props, eu vou usar só o prev props e o prev state, tá? E dentro dele, tá, eu vou colocar uns printzinhos que vão ser o seguinte, ó,
primeiro, eu vou copiar esse cara aqui, que vai ser o component did update, ou seja, atualizou, tá? Eu vou colocar um console.log. Eu vou colocar aqui o prev state. Eu só vou trabalhar com o estado aqui, tá? E aqui eu vou colocar o current state, tá? Current state. E aqui vai vir um console log prev state. E aqui um console log this.state. Tá? Para a gente comparar o estado prévio e o novo estado. Okay? E depois, na desmontagem, né, que é o component will mount. Então, desmontagem, a gente vai ter o component will unmount console.log desmontando. Vamos ver, colocar padrão, né? Component will unmount. Ok? Tem isso daqui na tela, mas ele não, novamente, né, ele não está aparecendo aqui no meu React App, tá? Então vou colocar, apagar todos esses caras aqui. Eu vou deixar o router e o nave. Format item, format host, bom, lifecycle, certo? Vou criar um link de navegação, então barra vai ser lifecycle. Aqui o botãozinho vai ser lifecycle. Vou criar a rota. Então aqui é lifecycle. Vou copiar esse carinha aqui. O path eu vou mapear para o lifecycle e o meu path aqui vai ser lifecycle. Ok, nave tá certo, router tá aqui. Bom, vamos testar. Ver se apareceu. Tem o lifecycle, apareceu aqui, tá? Vamos ver se estiver funcionando, né? Vamos inspecionar aqui para a gente ver, tá? Ó, construtor, render, componentes e mount, na mesma ordem que está no diagrama. Vou colocar um R, tá? Ó, construtor, render, did mount, ó, digitei o R, ó, deu render, componentes de update. E dentro do componente de update, ó, eu coloquei o prev state, que era o meu estado prévio, era só um conteúdo vazio, tá? E o meu current state, que eu puxei direto pelo this state, tem um Rzão maiúsculo, certo? Vou digitar mais uma vez, ó, tô parado aqui no conteúdo R, ó, digitei mais uma vez, chamei o set state, né? Atualizei, ó. Render, did component update, conteúdo prévio era só o R, tá? E meu conteúdo atual é o RA que está aqui na tela. Vou tirar esse componente daqui, vou voltar para o meu home, tá? Cliquei no home, ó. Cliquei no home, ó. O que aconteceu? Meu component will amount. Beleza? Isso daqui, esse type aqui deve ser de outro, acho que está dentro do home mesmo, que eu devo ter dado um print ali dentro para a gente ver o elemento, tá? Mas voltando, ó, deixa eu colocar o lifecycle de novo, ó. Construtor, render, component de amount. Colocar o que não tem print aqui, formulário add, ó. Components will amount, tá? Então nesse momento que você tirou o componente da tela, o will amount é chamado. Beleza, pessoal? E pessoal, só para só para mostrar para vocês aqui a documentação do React, tá? Que fala de estado e ciclo de vida, tá? Então tem todos os elementos que a gente viu, como adicionar o estado local, enfim, tá? Ele vai, adiciona o construtor na classe, atributos state, tudo bonitinho, ele vai percorrendo tudo isso que a gente falou. Na parte dos métodos, tá? Inclusive dá algumas diquinhas para usar o state corretamente, etc. Que os dados fluem para baixo, tá? Deixa eu só pegar o... Tá? E aqui tem, ó, uma referência detalhada da API componente aqui, né? Como a gente falou,
aqueles métodos, né, do render, de um componente one-off, etc., são parte do ciclo de vida, mas estão dentro do component. Tá? A hora que eu estou sobrescrevendo esses métodos, estou sobrescrevendo da classe que eu estou herdando. Tá? Então, se vocês verem aqui, ó, o ciclo de vida de um componente, é que ele está montando um onMount, tá? Percebe que uns eles deixam menos desfocados, tá? Ó, tem o diagrama do ciclo de vida, que foi, se eu não me engano, mesmo que eu utilizei na aula, tá? E aí ele vai explicando cada um. Tem algumas, ó, que ele chama de outras APIs, né? Que a gente usa o setState e o forceUpdate, tá? Não cheguei a passar o forceUpdate, ele não é muito comum, tá? Para quem quiser ver aqui. A gente não chegou a comentar dentro do componente, tá? Propriedades da classe, esse default properties display name, tá? Mas as propriedades da instância a gente viu, tá? Então vou deixar como complementar aí que vocês estudem aí as propriedades da classe. Como eu falei, a gente está uma introdução, tá pegando, vamos dizer, mais básico para a gente já conseguir fazer uma aplicação bem legal com React. E aqui ele vai explicando cada um dos métodos. Aqui na documentação ele também só explica os métodos mais comuns. Tudo bem? Aqui depois, ó, ele tem uma seçãozinha dos métodos raramente utilizados, para quem quiser ver, certo? Como eu falei, como o tempo nosso é limitado, a gente vai para os métodos mais comuns, a gente já vai conseguir fazer muitas coisas com eles. E também, novamente, deixo aqui para vocês estudarem, para quem tiver curiosidade, tá? A utilidade dos métodos menos comuns, tá? Também tem exemplinhos muito interessantes aqui. Ok, pessoal? Então é isso e até mais.